Olá, eu sou o professor Guilherme Penha de Moraes, Direito Constitucional. Estamos mais uma vez aqui para que nós possamos trazer alguns comentários sobre novidades jurídicas do direito brasileiro, nosso programa Juris News. Gostaria de trazer aos senhores algumas considerações sobre a ação penal 470, julgada pelo Supremo Tribunal Federal durante o ano 2012, também conhecida como ação penal sobre o mensalão, e que agora volta à baila justamente pelo julgamento recente que o Supremo Tribunal Federal inaugurou sobre os embargos de declaração do seu julgamento. Questões essas que podem ser revisadas agora durante o julgamento da causa pela Egrégia Corte. Em relação à ação penal 470, me parece interessante que a análise dela seja dividida em dois aspectos: o aspecto prático e o aspecto teórico, a teoria e a prática. Sob o ponto de vista prático, a grande novidade que a ação penal 470 nos trouxe foi a inovação no Supremo Tribunal Federal daquilo que alguns autores já chamam de cultura adversarial. O que é isso, cultura adversarial? É uma cultura de julgamento introduzida pela Suprema Corte americana e que o Supremo Tribunal Federal agora parece alinhar. Durante o longo da nossa história, o Supremo Tribunal Federal sempre manteve um respeito absoluto à palavra daqueles que perante a Corte sustentavam as suas causas. Sejam advogados, sejam defensores públicos, sejam membros da Advocacia da União, sejam membros do Ministério Público Federal. No entanto, nesse julgamento se verificou caso e depois casos nos quais ministros do Supremo Tribunal Federal chegaram a formular diretamente perguntas àqueles que sustentavam as suas causas defensivas, gerando aquilo que os autores, repito, vieram a mencionar como cultura adversarial do Supremo Tribunal Federal, inaugurada a partir desse julgamento. É algo inédito na nossa história, é algo que, na verdade, nós importamos do direito americano, no qual se tornou muito comum essa cultura adversarial de julgamentos de causas na Suprema Corte americana, cuja composição é similar à nossa, mas que, na verdade, é uma questão introdutória interessante sobre o aspecto prático do julgamento da ação penal 470. Sob o ponto de vista teórico, me parece que a grande inovação que esse julgamento nos traz, e agora mantida ou não pelos embargos declaratórios, é a discussão sobre a mutação constitucional do artigo 55, inciso 6º e parágrafo 2º da Constituição Federal. O artigo 55, inciso 6º, prevê que perderá o mandato do deputado ou senador que vier a ser condenado definitivamente por infração penal. E o parágrafo 2º prevê que essa hipótese é uma daquelas em relação às quais a perda do cargo depende de uma decisão da Casa Legislativa a qual pertença esse deputado ou senador. Parece que o Supremo Federal reconheceu a mutação constitucional sobre esses dois dispositivos, de maneira a entender que a perda do cargo poderia ser decidida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, independentemente da manifestação de vontade da Casa Legislativa a qual pertencesse o deputado ou o senador, a não ser nos casos em que o Supremo Tribunal Federal deixe de aplicar expressamente a sanção, quando então seria reservada à Casa Legislativa a decisão sobre a perda ou não do cargo desse mandato ou desse senador. Quero lembrar aos senhores que mutação constitucional no Brasil, melhor conceito é da professora Ana Cândida Ferraz, segundo o qual seria um processo informal de mudança da Constituição. Seria um processo no qual a Constituição não é formalmente alterada, mas informalmente mudada. O melhor conceito no exterior de mutação constitucional é de Pedro Henrique Menor, um autor espanhol, segundo o qual mutação constitucional seria alteração de contexto sem alteração de texto. O texto continuaria o mesmo, o contexto mudaria. Como o contexto que circundaria a norma passaria a ser diferente, o sentido, o alcance, o conteúdo da norma deveria ser distinto. É uma mudança de interpretação constitucional, de acordo com a nova contextualização fática dada àquela causa. Parece que o Supremo teria reconhecido uma mutação sobre esse artigo 55, tanto em seu inciso 6º, como também no seu parágrafo 2º, até porque o texto continua sendo igual, o contexto mudou, a interpretação do Supremo passou a ser diversa, no seu sentido, no seu alcance e no seu conteúdo. Aguardemos decisão do Supremo Tribunal Federal nos embargos declaratórios sobre o julgamento anteriormente proferidos, para que ele mantenha ou não a decisão que foi anteriormente tomada. E verificaremos no futuro quais são as orientações definitivas do Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria. São essas as considerações que eu teria hoje a trazer aos senhores em Juris News. Até a próxima, então, quando voltaremos com outros temas que formam as novidades do direito constitucional brasileiro. Muito obrigado e até a próxima.